No Special Manager vou introduzir um assunto que é de algum interesse, porque permite perceber como é que nós inserimos levantamentos topográficos no Special Manager. Tendo em conta que tenho o Show Palette e será a ferramenta mais útil para eu gerir todos os dados que tenho no meu disco e poder inserir a qualquer altura elementos para trabalhar no Special Manager, vou mostrar que com os levantamentos topográficos, como por exemplo este que aqui tenho, que tem cerca de 2000 pontos, eu posso inserir ou importar os pontos para um novo desenho ou até para o desenho corrente. Supondo que quero importar num desenho novo, ele vai-me apresentar então no quadro de importação os elementos ou parâmetros que são necessários para fazer a importação deste ficheiro. Primeiramente vemos que o formato está todo ele configurado para que sejam pontos inseridos por separador neste caso de vírgula, daí que eu tenho aqui a possibilidade sempre de mudar o separador para a inserção um separador diferente. Neste caso tenho parâmetros que são de alguma importância a ter em conta para que o resultado seja positivo, isto é, se no caso de um levantamento topográfico tiver no topo digamos, a descrição de cada elemento que aqui está, eu teria necessariamente de escolher o First Line Contain Column Names, e daí que se eu escolhesse este, o Special Manager iria colocar o ponto 1, a coordenada em Y, neste caso que era X, e em Z. Portanto, praticamente isto não corresponde à realidade que aqui está. Não posso utilizar esta correspondência. Aqui é importante perceber também, e posso mudar o aspecto gráfico ou de configuração de forma a poder observar num exemplo tipo tabela. Eu tenho que necessariamente dizer ao Special Manager que tenho o primeiro ponto, o em X, na coluna 2. Daí que o X está na coluna 1, teria necessariamente de modificar. Assim, de igual forma, também para o Y passa a ser a coluna 3, porque são os valores em relação ao Y. Finalmente, a cota teria que pôr na coluna 4, porque corresponde exatamente à cota do ponto que eu vou inserir. Posto isto, só tenho que seguir os trâmites normais de Next. Aqui terei mais algumas opções e há aqui uma outra que é importante. A maior importância que eu vou dar aqui, não só a parte da importação do ZWK através de pontos, mas também designar os labels, isto é, as etiquetas relativas ao ponto que eu vou importar. Neste caso sobrou uma coluna 1 e a coluna 5, em que a coluna 1 é numericamente o número do ponto e a coluna 5 é a descrição. Logicamente que me interessa a descrição, daí que eu vou colocar a descrição para ser importada. No Label Options não é nada mais nada menos que a utilização, digamos, o sistema de texto que eu tenho configurado nesta folha, por forma a ele configurar e inserir com o tamanho e estilo de texto que eu vou trabalhar. A justificação pode ser no fundo, na parte de baixo e no centro, para que fique o ponto centrado e o texto fique dividido a meio do ponto, isto é, metade para cada lado. E praticamente aqui não vou alterar nada. Evidentemente que aqui o texto fica o annotative ou o standard, tanto um como o outro serão de base um texto simples, chamado simplex. Vou fazer guardar. O nome da layer poderá eventualmente ser mudado aqui ou não. Vou manter este como leve espinho rua 19 e pouco mais altero aqui, a não ser o facto de se fazer next. Ele questionar-me sobre o sistema de coordenadas que está associado, não tem nenhum, isto é, as coordenadas estão relativas ao ETRS 89, mas como já referi noutro tutorial, é estritamente necessário dizer aqui no Special Manager qual é o sistema que vou trabalhar. Neste momento vou manter como está. Seguinte, posso guardar isto num task, isto é, para mais tarde utilizar, pode ficar com esta designação e pôr aqui alguma descrição, posso pôr levantamento topográfico, para que mais tarde eu possa orientar-me dentro dos meus trabalhos o que é que eu tenho aqui referente a este aspecto ou a este título. Seguinte, finalmente vou fazer Finish. O Special Manager vai tratar de importar então os 2039 pontos, fecho, e cá está.
o resultado. O resultado aparentemente parece ser interessante e de certa forma posso dizer que sim. Praticamente se vê que isto é uma via, uma rua, como a própria designação do levantamento o diz. Aqui uma rotunda, respectivos lances. O que acontece é que este texto é de base, isto é um texto simples, o tal simplex, e que por sua vez na parte inferior, embora não se veja, tem o respectivo ponto, isto é, o ponto de inserção do texto e o ponto de levantamento, assim como qualquer um destes que aqui se situa. É um tanto ou quanto imperceptível porque o ponto é mesmo muito pequeno, daí que o ZWCAD tem uma variável de sistema que é o DTP-Type, Dynamic Dialog Point Type, para definirmos qual é o ponto que queremos colocar, ou o tipo de ponto, o aspecto de ponto que queremos colocar para os pontos inseridos. Vou escolher este da circunferência com um X e cá está. Portanto, agora é mais perceptível, peço desculpa, o ponto. Mas vamos supor que eu nem gosto deste aspecto, deste desenho, deste símbolo para o meu ponto. Assim como não gosto muito da, digamos, da designação deste texto. Porquê? Porque não abri nenhum template, que quase que é obrigatório quando se inicia um projeto em ZWCAD, para termos tudo bem afinado, isto é, o tipo de texto, o tipo de ponto, etc. O que vou fazer aqui é abrir um desenho novo, vou inserir um bloco que já tenho aqui previamente definido, um chamado sinal, serve. Vou inseri-lo, pode ser em 00, só para ter aqui então o bloco. Este bloco que eventualmente até posso fazer delete, erase e apagá-lo. Porquê? Porque a partir deste ponto eu posso fazer insert e neste momento eu tenho o bloco disponível. Este bloco, por sua vez, tem um texto associado, isto é, o style traz um texto standard que é o Arial, isto é, se não definir mais nenhum e ele já tem este standard, está designado como Arial. Isto para lhes mostrar que vai ser diferente, como é evidente, a importação destes pontos. E aqui vou escolher a importação para o desenho que está aberto, neste momento, corrente, para que ao importar eu possa utilizar da mesma forma os mesmos parâmetros da importação. Então, dar seguimento. E na segunda parte vou não importar os pontos do ZWCAD, mas sim importar um bloco. Como ele sabe que neste desenho já contém um bloco, que é o sinal, eu vou escolhê-lo e ainda tenho as opções inerentes ao bloco que poderia modificar aqui ou não. No caso, não quero alterar nada. Vou sim utilizar o field, o campo, para utilizar a descrição que está no ponto 5 e reparem que aqui vou manter o standard e o tamanho, a dimensão do ponto, assim como vimos no primeiro caso, o alinhamento bottom center. Guardar, seguinte, não vou voltar ao sistema de georreferenciação para já, seguinte, poderia guardar mais uma vez esse task, vou só finalizar. E reparem que após a importação dos pontos, o aspecto visual é completamente distinto do anterior, isto é, ao contrário do que eu tinha aqui, era um texto simplex com um tipo de ponto, ao contrário deste que eu utilizei um bloco para, digamos, escolher o ponto de inserção do levantamento topográfico. Não estando georreferenciado, não posso fazer a importação do background map, isto é, eu posso querer pôr um background map para observar o levantamento topográfico deste arruamento e ele diz-me logo que não tem sistema de coordenadas associado. Daí que eu terei necessariamente de associar primeiro um. Eu sei que isto foi efetuado através de um GPS do sistema ETRS 89, mas que o Special Manager obriga a selecionar para que ele faça a relação dele. Posso escolher aqui um mapa qualquer, pode ser por exemplo do Bings e pode ser um map híbrido, por forma a que, agora estando já referenciado, o Special Manager vai colocar um background map da localidade ou da zona onde foi feito este levantamento. Ora, reparem, claro que há assim uma certa lentidão relativamente à questão da internet. O levantamento também é grande, mas conseguimos perceber que
este arruamento, esta avenida, está situada em Espinho e podemos então claramente ver todo o levantamento topográfico aplicado. Aqui há uma rotunda e também se via claramente com o levantamento topográfico dos pontos que assim existia, assim como existe aqui outra rotunda, e podemos conferir o nosso levantamento topográfico em função do arruamento que andei a fazer o levantamento. Como veem, isto tem fortes possibilidades de nos ajudar muito no nosso trabalho. Fiquem atentos a novos tutoriais do Special Manager, por forma a verem a rentabilidade no trabalho com este software para ZWCAD.